Olá, internauta! O Observatório da Comunicação Institucional está na web. Eu sou Manuel Marcondes Neto. E eu sou Vitória Rosa Cruz. Trazemos para você o que é destaque no portal OCI. O destaque de hoje vem da matéria do professor Marcelo Fischer, intitulada Ética Conduta. Acredita nisto você? Ele explica: não creio que a comunicação institucional corporativa deva estar sobre a mesma égide da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Negar ou omitir informações de interesse público, editar a realidade, mentir ou fantasiar sobre suas atividades e consequências de sua atuação nunca deveriam ser qualificadas como estratégia, como táticas. São, sim, atentados contra a população, contra a humanidade. Professor Marcondes, o que você tem a dizer sobre isso? Forte as palavras do professor Marcelo Fischer. O Marcelo Fischer é um cofundador do Observatório da Comunicação Institucional e carrega na disciplina Ética e Legislação, ele é um especialista, a questão da diferença de visão do RP para o jornalista. O jornalista se escuda na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa. Agora, mesmo quando esse jornalista vai atuar em organização, os limites da liberdade, eles não podem chegar ao ponto de você criar uma narrativa que seja edulcorada, que seja bonitinha e diferente da realidade. Então, é um compromisso que muitas vezes quem te contrata nas organizações quer que você escreva a realidade como ela deveria ser, e não como ela é. E é esse limite ético, esse limite de responsabilidade técnica que o Fischer se refere. E faz muito bem colocado. Ele, inclusive, continua. O sigilo profissional e os contratos de confidencialidade não podem se sobrepor à obrigação legal de comunicar a ocorrência de um crime, uma ameaça concreta contra a vida. As empresas foram as primeiras a rechaçar, na prática, qualquer possibilidade de ingerência extrema sobre suas comunicações. A questão do acordo de confidencialidade, que está muito presente no relacionamento do assessor de comunicação com seu cliente, ele tem limites. E o limite da ética, ele pode estar expresso num código de ética público, como é o caso da profissão de relações públicas, ou ele pode estar ligado, no caso do jornalismo, à empresa jornalística. Muito bem, aquelas profissões regulamentadas, o código de ética tem força de lei. Isso pode gerar problemas sérios. O que o Fischer advoga é que esse limite ético deveria ser exercido pelo profissional quando o seu patrão quisesse que ele mentisse, por exemplo. Ele não aceitasse, ele se escudasse nisso e não perdesse o emprego. É claro que, como consultor independente, quando você dá conselhos, e o seu cliente não segue os seus conselhos, a única saída realmente é pedir o boné e se retirar, porque é muito difícil responder depois, quando der tudo errado, e você vai ficar dizendo para o seu cliente o quê? Eu avisei. Isso realmente não funciona. Marcelo ainda questiona: em nome de um contrato ou da manutenção de seu emprego, pode um profissional ser conivente ou mesmo cúmplice, até artífice de uma comunicação criminosa? Pode um profissional saber e não comunicar uma fraude, crime ou barbaridade em exercício? E aí, Marcondes, pode ou não pode? Bom, a gente chegou no coração do Observatório da Comunicação Institucional. Não é? Nós acreditamos que uma comunicação institucional ela tem que ser íntegra, tem que ser clara, objetiva, honesta, e não induzir o cidadão a erro de julgamento. Venha ela de organização pública, privada, estatal, governamental, estrangeira, nacional, não importa. O nosso viés, inclusive, no observatório,
é o cidadão, a cidadania. Então, o Marcelo, ele realmente não transige nesse ponto. Quer dizer, o profissional é responsável pelo que faz, não pode dizer foi o patrão que mandou, e na hora de perpetrar uma comunicação enganosa. Então, na propaganda, eu me lembro de um professor que dizia assim: eu faço 6 meses de propaganda e 6 meses de terapia, porque eu fico vendendo coisas a quem não precisa. Isso era um outro tempo, muito simplista, não é? A propaganda, de fato, ela utiliza artifícios da persuasão, mas é muito claro para nós, quando começa a propaganda da cerveja, que aquele intuito é o de vender cerveja. Então, o público pode até se defender. Agora, quando um governante, quando um capitão de indústria vem e fala institucionalmente, a gente não está esperando uma venda. E talvez a gente, então, engula um conteúdo um tanto quanto falsificado. É isso que não pode acontecer no caso da comunicação institucional que venha de uma organização pública, privada ou do terceiro setor. E o autor finaliza a matéria. Empresas enganaram o mundo durante décadas com base em omissões, mentiras e desinformação, com a dileta ajuda ou proteção de estratégias de relações públicas. Há aqueles que se prestam a isso. Para os demais, existe o conselho. Bom, não podia ser diferente porque o Marcelo foi presidente da comissão de fiscalização da profissão, no tempo que ficamos lá juntos no conselho aqui no Rio de Janeiro, da primeira região, Conselho de Profissionais de Relações Públicas. De fato, você exerce com responsabilidade técnica e se você não está satisfeito, você se retira. Esse é o recado e que, enfim, a gente endossa. E o programa de hoje fica por aqui. Um assunto muito interessante que a gente precisa realmente colocar em prática todos os dias. E lá no nosso portal tem mais conteúdos tão importantes quanto esse. Acesse observatório.com.pt. Aqui vão 2 exemplos de textos que você não pode deixar de conferir. O evento não acaba quando a festa termina, de Paula Ribeiro. Um outro texto muito interessante é a coluna Comunicar é Preciso, de Fernanda Galheiro, com o texto A Responsabilidade como Grandeza. Professor, até o próximo programa. Vamos juntos! E não deixe de visitar nossas redes sociais. Até você. Tchau.